Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre cirurgia estéticas com o professor Ederson Constantino. Vamos receber também o técnico da Pro Esporte, time de basquete feminino Sorocaba, o Márcio Antônio da Silva e as jogadoras Arusa Michaski e Letícia Lisboa. Está no ar o Niso Comunidade. Muitas pessoas procuram clínicas de tratamento estéticos para modificar algo que não as agrada em seu corpo por falta de condições financeiras. Muitas delas acabam optando por clínicas clandestinas, o que pode trazer sérias consequências para a saúde. Para saber mais sobre o assunto, estamos recebendo nesse bloco o professor do curso de Estética da Uniso, Ederson Constantino. Sr. Ederson, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse da sua titulação. O senhor foi aluno aqui da universidade, é isso? Fui aluno da segunda turma do curso de Estética aqui da Universidade de Sorocaba e depois fiz uma especialização também, daí já numa outra universidade, na área de tricologia, cosmética. E hoje sou aluno do curso de Ciências Farmacêuticas, no curso de mestrado em Ciências Farmacêuticas. O senhor está estudando o que lá? O seu projeto de pesquisa tem qual objetivo? Meu projeto de pesquisa, na verdade, como eu estou ligado bastante à área da tricologia, então ele está ligado ao uso de medicamento para tratamento de alopecia androgenética, né, das diversas alopecias, entre elas a androgenética também. Então a gente está estudando dois medicamentos, na verdade, para saber se eles trazem algum risco de mutagenicidade, né, para o paciente, de mutações de células no couro cabeludo com a aplicação desses medicamentos. Muito bem. E o senhor falou que era a segunda turma, ou seja, o senhor está formado desde quando? 2014. Tá. E trabalha na área desde aquela época? Trabalho na área. Na verdade, já trabalhava antes na área da estética, trabalhava com a parte capilar já. E aí resolvi fazer o curso para lapidar mais e trazer mais conhecimento aí também e acabar agregando mais conhecimento até para os clientes, né? E aí depois a gente entrou na área acadêmica e aí agora não sai mais. Muito bem. Quer dizer, que então aquela pergunta clássica que os alunos às vezes fazem para o senhor, como o senhor deve ter feito isso quando era professor, quando era aluno também, quer dizer que além de dar aula, o senhor também trabalha na área. Qual é a importância que o senhor vê nessa situação? Ou seja, trazer exemplos do dia a dia para a sala de aula e também o conhecimento que o senhor adquire conversando com os alunos, essa troca de experiência, levando para o seu trabalho. Então, veja bem, o grande diferencial aqui, já falando do curso da estética na Uniso, é justamente isso, porque nós temos professores que têm vivência na área. E isso faz uma grande diferença para o aluno no quesito experiência mesmo, porque a gente consegue traduzir para o aluno o que acontece na clínica, o que acontece dentro do salão, né, para que esse aluno já possa ter essa noção. Porque algumas pessoas, elas vêm para o curso sem ter um conhecimento específico da área ou sem ter um conhecimento mínimo que seja, né? Então, na época, eu já trabalhava, já tinha um certo conhecimento, isso me ajudou bastante, isso lapidou bastante. Mas muitas vezes nós pegamos alunos que estão iniciando na área e que não têm nenhum conhecimento. E aí a gente consegue passar tanto a parte boa, mas também como as dificuldades que existem em todas as profissões, né? E agora o senhor está falando sobre tricologia, que é a sua especialidade. O que é tricologia? Então, isso é muito engraçado porque existem até algumas brincadeiras quando a gente fala de tricologia, que as pessoas não conhecem muito essa palavra, né? Tricologia é uma palavra que vem do grego, tricos, que é cabelo, logia, estudo. Então, é estudo do cabelo. A tricologia, ela é uma área da medicina, especialmente da dermatologia, que trata de doenças do cabelo e do couro cabeludo, né? Então, todas as patologias ligadas ao couro cabeludo e ao fio de cabelo, né? E pelos também. Então, quando a gente fala assim, seu cabelo é muito oleoso, o cabelo é muito seco, o cabelo tem escama na sua cabeça, isso são doenças ou são situações que a tricologia estuda e aponta soluções? Exatamente, exatamente. Nós temos algumas patologias, então veja bem,
Eu sou especialista em tricologia cosmética, então a gente estuda cosméticos a favor dos tratamentos capilares. Mas existe a tricologia médica também que trata, né, as patologias, então aí trata com medicamentos, né, coisa que o tricologista cosmético não faz, não pode fazer. Mas nós podemos trabalhar com terapias capilares, com tratamentos de, como você citou, de oleosidade, de ressecamento, de fio, com essas patologias. Existe, né, fio partidos, né? Cabelo que é tudo quebradiço, não é isso? Sim, existe sim. E, na verdade, isso é em decorrência em meios ambientais, mas em decorrência da grande procura por tratamentos químicos que as pessoas fazem nos cabelos, né? Então, isso existe uma grande alteração aí na fibra capilar, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os tratamentos, eles não devolvem um fio de cabelo como era antes. Na verdade, os tratamentos eles são paliativos, eles vão melhorar para que tenha uma sobrevida maior aí desse fio de cabelo, né? Então, as pessoas, por isso que a gente conscientiza muito os nossos clientes a pensarem com relação a que tipo de tratamento vão fazer, qual profissional que vai fazer esse tratamento, se o profissional ele tem uma especialização, né, se ele tem um conhecimento na área química para poder fazer esses procedimentos aí para que depois não tenha nenhum problema, né, e nenhum arrependimento, né, posterior. Pode chegar àquela situação, professor, eu já vi várias matérias sobre isso, inclusive uma colega professora nossa aqui na universidade colocou uma química no cabelo para descolorir, fazer alguma outra coisa, e caiu o cabelo dela, saía em mechas o cabelo dela. Pode chegar a essa situação, o uso de uma droga que quem aplica não sabe, de repente, as consequências disso, e levar a uma tragédia dessa natureza? Pode sim. Quando nós trabalhamos com química, então tem que ser feito todo um diagnóstico do cabelo. Muitas pessoas elas pensam no cabelo como alguma coisa que é muito forte. Na verdade, é uma fibra, mas é sensível, né, a determinadas químicas. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o que acontece é corte químico, que a gente fala quando você tem uma reação química no fio do cabelo. Às vezes pela combinação de uma química que foi utilizada anteriormente e o profissional, na hora de aplicar uma química posterior, ele não faz um teste, por exemplo, que a gente sempre chama de teste de mecha, não faz uma ficha de anamnese, uma avaliação prévia e acaba aplicando um determinado produto que não combinou com o produto que foi aplicado anteriormente, e pode acontecer sim. E aí, eventualmente, essa química pode cair até nos olhos, uma aplicação mal feita, que pode chegar a levar uma situação pior também? Sim, então, as químicas, a gente tem esse problema grande aí, mas quando a gente fala de problemas relacionados à saúde, então existem algumas químicas que elas são tóxicas, né, que elas são proibidas. Até para a pele, tudo isso? Para a pele, sim. A gente tem que usar protetor de pele para fazer determinadas químicas, e existem químicas que elas são tóxicas no sentido de inalação. Existem químicas que são proibidas pela Anvisa, por exemplo, e que podem levar, assim, a problemas oculares, a problemas respiratórios, né? Isso é muito grave e infelizmente ainda existe dentro de alguns salões, de algumas clínicas. Quer dizer que aquela frase clássica que o barato sai caro, quando você for pensar em fazer um tratamento no seu cabelo, fazer uma descoloração ou fazer um outro tratamento alisamento, procurar sim um profissional habilitado, e por que não procurar um profissional habilitado com graduação na área de estética e cosmética, que de repente esse profissional já teve com certeza nas suas disciplinas todas as informações e, consequentemente, está habilitado a fazer um tratamento. Porque, de repente, aquela sua amiga que atende você em casa, ou que tem aquele salão aí no vizinho, no fundo do quintal, pode te levar a uma tragédia, porque aí não dá para recuperar, né, professor? Aí tem que esperar, dependendo da situação, cair todo o cabelo e começar de novo, esperar nascer o cabelo. E como é que uma mulher, por exemplo, se sente numa situação dessa? Veja bem, isso que você falou é bastante importante, porque com o nosso sistema econômico todo, então muitas pessoas elas têm partido para essa área da estética e para a área capilar. E isso é um risco muito grande. É como você falou,
sempre procurar um profissional que seja habilitado, um profissional que seja capacitado e gabaritado para isso. E um profissional que tem uma graduação, ele tem uma capacitação completa, né? Falando pela nossa grade aqui, por exemplo, quando nós tratamos o nosso curso de estética, por exemplo, ele é um curso que ele tem, ele abrange todas as áreas da estética, tanto capilar, corporal e facial, e também as áreas de gestão. Então, o profissional, ele sai com um conhecimento amplo, né? Seja de alergias, de cosméticos, um conhecimento da fibra, um conhecimento de tudo que pode acontecer durante um processo, e o profissional que ele é gabaritado e que ele tem o conhecimento, ele vai saber reverter qualquer problema que possa acontecer durante o processo. E essa é a grande diferença. Agora, nós vamos falar também um assunto que está muito em voga, que você deve ter visto aí em reportagens, vira e mexe também aparece, da mesma forma que cuidar dos cabelos precisa ser por um profissional habilitado e capacitado, porque um produto que você coloca de repente pode te levar a consequências gravíssimas, é a questão de cirurgia estética. Quantas não são aquelas pessoas que acham que de repente podem ir também para um salão de cabeleireiro, um salão aí de uma pessoa também amiga, e fazer um procedimento estético, uma cirurgia estética. Professor Ederson, o que o profissional de estética formado, ele pode fazer no quesito cirurgia estética? O que ele pode colocar? O que ele pode fazer? Ele pode fazer aplicação, de repente, a pessoa quer aumentar os seios, quer aumentar as nádegas, ela quer aumentar a bochecha, ele pode fazer isso. O que esse profissional de estética pode e o que é de responsabilidade exclusivamente do médico? Apesar também que tem muito médico ruim por aí. Você já lembra aquela reportagem do tal doutor Bumbum, que ele matou pessoas lá no Rio de Janeiro? Né? Ou seja, um profissional médico que de repente faz um procedimento de preenchimento dos glúteos daquela moça e o que levou à morte. Então, qual é, de repente, a responsabilidade e a função de um profissional de estética na chamada cirurgia estética? Então, veja bem, quando a gente fala de cirurgia estética, nós sabemos que o Brasil é o segundo país no mundo com mais procedimentos estéticos. Nós perdemos para quem? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos é o primeiro país. O americano é louco para fazer uma cirurgia estética. É louco. Mas no Brasil nós temos uma grande procura, principalmente porque nós somos um país tropical e isso leva à exposição do corpo, né, muito maior. Onde 70% desses procedimentos estéticos, eles são procurados nas clínicas por mulheres. Então, veja bem, existem alguns riscos, sim, na cirurgia estética e, como na parte de cabelo, o profissional, o cliente, quando ele vai procurar um cirurgião plástico, ele tem que ter um conhecimento desse cirurgião plástico, né? Ele tem que ter referência. O esteticista, ele não pode fazer aplicações. Então, nós da área da estética, nós não temos esse tipo de formação para fazer aplicações. Nós podemos utilizar alguns procedimentos para melhorar tônus de pele, para melhorar, trabalhar em gordura localizada com alguns aparelhos, trabalhar a questão de manchas, também utilizando alguns produtos, mas nós temos uma limitação, né, que nos permite trabalhar com isso. Então, nós não podemos, de fato, fazer. Agora, muitas vezes trabalha em conjunto, né? Muitas vezes Sim. O profissional de estética e cosmética formado, ele trabalha em conjunto com um médico que é profissional da área e tem uma clínica, um procedimento que cada um faz, é isso? Até um pré-operatório, pós-operatório, é isso? Sim, exatamente. Essa é uma das matérias que eu ministro aqui na Uniso, né, que é de pré e pós-operatório nas cirurgias plásticas. E é justamente isso. Então, toda cirurgia, ela existe, o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. E é nesse sentido que, no pré e no pós-operatório, que o esteticista trabalha. Então, no pré-operatório, ele vai trabalhar, quando ele trabalha em conjunto com o cirurgião plástico, então é muito interessante porque o cirurgião plástico, ele já tem uma confiança no esteticista, então, para onde ele vai mandar o paciente dele no pós-operatório, né? Então, o esteticista, ele vai preparar a pele desse paciente, ele vai trabalhar na questão
Até na questão psicológica mesmo, porque muitas pessoas acabam sofrendo com isso, né, no pós-operatório depois, e melhorar para poder ajudar toda na questão de cicatrização, né, visto que cada organismo é um organismo, então existe toda essa questão. Porque muitas pessoas que passam por cirurgias plásticas, elas acabam tendo, a gente diz que é como se fosse um arrependimento pós-operatório, por conta de dores, por conta de hematomas, por conta de edemas, que são inchaços, né? E o esteticista que trabalha junto com o cirurgião, ele vai poder trabalhar justamente nessa área, nessa melhora, né, do paciente, nesse bem-estar do paciente, aí, nesse tratamento do paciente. Quer dizer, por exemplo, vai fazer uma cirurgia no nariz, tá? Tem meninas ou meninos que são inconformados com o nariz. Ou o nariz é muito arrebitado, ou o nariz é muito caído, ou o nariz é muito grande, ou o nariz é muito curto. De repente, o profissional de estética pode trabalhar junto com essa situação, por exemplo, uma cirurgia de nariz. Pode trabalhar, por exemplo, com... tem muito pé de galinha, de repente trabalhar também em algumas aplicações junto com o profissional, o médico, para eliminar esses pés de galinha. Boca muito grande, boca larga, boca pequena. Tá? Pode atua aí, nessa situação. Sim. Então, nós trabalhamos justamente com isso. Você sabe que você falou de nariz, é uma das cirurgias mais procuradas também. Nariz, depois aumento de mama. É uma das cirurgias que são mais procuradas. E o esteticista, então, ele vai trabalhar, por exemplo, para deixar claro, uma cirurgia facial. Qual a atuação do esteticista no pré-operatório, por exemplo? O esteticista ele vai preparar essa pele, ele vai trabalhar uma limpeza de pele para que no ato do cirúrgico não tenha contaminação por bactéria, entendeu? Ele vai ajudar também a hidratar essa pele para que o procedimento de corte, né, das incisões sejam mais facilitados para o profissional médico e para que a cicatrização seja também muito melhor depois. Você falou de boca, de pé de galinha. O que acontece muito hoje, que estão trabalhando muito, é na harmonização facial. E essa harmonização facial, a gente tem que deixar claro que isso não é, de forma alguma, um procedimento que deve ser feito por esteticista, né? Ele deve ser feito sim pode ser feito, mas por cirurgião, né? Por médico cirurgião. Como é que o senhor avalia, se o senhor já leu, já viu alguma coisa, ou se eu estiver falando bobagem também me corrija, eu já vi que alguns dentistas vêm fazendo também cirurgias ou fazendo aplicação de botox. O dentista, ele é habilitado para fazer também alguns procedimentos estéticos? Então, veja bem, existem algumas formações que permitem que a pessoa faça, que o profissional faça determinadas aplicações. Então, por exemplo, o profissional da área de farmácia, o profissional da área de odontologia, ele tem ele pode fazer esses procedimentos desde que ele tenha o treinamento para tal. Então, ele tem que fazer um curso, uma pós-graduação, uma qualificação para isso. Exatamente. Não simplesmente aplicando, o que infelizmente acaba acontecendo em alguns casos, né, de fazerem aplicações aí. Existem alguns ativos, por exemplo, que usam para fazer harmonização facial, que é o ácido hialurônico, né, fazem aumento de lábio, fazem melhoria de correção de nariz, de facial. Então, isso aí pode ser feito, sim, por esses profissionais, desde que haja uma formação para isso. Agora, outra situação também que o senhor falou de clínicas, por exemplo, a pessoa ela vai fazer um tratamento para emagrecer, entre aspas, numa clínica de estética. Então, são sessões de massagens, drenagem linfática. Isso, de fato, emagrece ou é mais questão de uma estética? Então, se eu for lá tentar eliminar meus quilinhos numa drenagem linfática, vai resolver? Existem uns equipamentos hoje que fazem com a temperatura gelada e já aconteceu, inclusive, pessoas com queimaduras que foi aplicado de forma errada também para queimar gordura. Como é que o senhor avalia essas situações? Como é que o senhor recomenda quem procure uma clínica dessa natureza e qual é o profissional que deve estar lá tratando de um paciente e qual é o paciente também que pode ser tratado? Então, justamente,
Não. Respondendo essa pergunta, a drenagem linfática não emagrece. A drenagem linfática, na verdade, ele é um procedimento feito para desintoxicar o organismo, né? Então são manobras muito superficiais que vão trabalhar no sistema linfático do paciente, né? Melhorando aí todo o sistema, né? Para que ele possa. Então a gente utiliza a drenagem linfática tanto para desintoxicação quanto no pré e no pós-cirúrgico também, porque isso também acaba melhorando, né? Mas com relação à perda de peso, existem alguns aparelhos que são utilizados e existem algumas manobras dentro da estética que são utilizadas, né? Então, existe massagem modeladora, por exemplo, existem alguns aparelhos, como você falou, que congela, então a criolipólise é um aparelho desse tipo, que ele faz o congelamento, né, de gordura, né? Sim, exatamente. Então, ele age fazendo o congelamento da célula da gordura, né? E depois fazendo essa eliminação. E aí depois entra a drenagem linfática que vai ajudar nessa eliminação aí. Não que a drenagem é que vai emagrecer. Então tem que ficar claro, né, para você que está pensando em fazer simplesmente esse tipo de procedimento, não emagrece. Para de comer, faz exercício, tem uma alimentação adequada, procura um profissional da área também de nutrição. Nós vamos também nos programas falar sobre isso, tá? Porque não adianta também ir lá no salão e ele resolvendo. Exatamente isso que eu ia te falar. Então, nós, na área da estética, nós trabalhamos, a gente fala que é multidisciplinar, porque o profissional, o cliente, ele precisa ter a consciência de que não é mágica, né? Que não existe mágica. Assim como muitas pessoas também procuram, por exemplo, a cirurgia de lipoaspiração achando que vai emagrecer. E na verdade não é. A lipoaspiração é uma cirurgia que ela vai, assim como os procedimentos estéticos, vai melhorar a silhueta, né? Vai dar uma melhor forma corporal. E para que tudo isso aconteça, tem que existir uma frequência aí de exercícios físicos, né? Uma melhor alimentação, né, com acompanhamento de um nutricionista. Então, é um conjunto de ações que vai levar o paciente a obter o resultado que ele espera. Agora, como é que de repente a pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, pode saber se aquela clínica ela é legalizada, ela tem um profissional habilitado? Simplesmente no olhar, logicamente, se você for numa clínica chinfrim, de tudo bagunçado, você já pode perceber que é fato que ali você pode correr risco. Mas de repente a pessoa tem um espaço bonito, bem pintado, com móveis interessantes, também arrumado, com equipamentos mais ou menos sofisticados, enfim. Como é que eu sei que aquela pessoa está habilitada? Eu posso e devo exigir até um registro dela como esteticista, como cosmetologista, como médico, enfim, como é que eu posso fazer? Sim, pode e deve. Veja bem, a aparência não é tudo, né? E quando nós procuramos uma clínica, a aparência, no caso, física de um espaço, mas também a nossa aparência pessoal. Então, nós, quando procuramos um tratamento estético, nós procuramos para melhorar a nossa autoestima, né? O que a gente pensa de si mesmo e se ver melhor. E todo cuidado, ele tem que ser mantido, ele tem que ser tomado. Então, assim, nós tivemos a regulamentação da área da estética, né, da profissão estética. Então, quem pode trabalhar com estética hoje são só profissionais graduados ou profissionais que fizeram um curso técnico. Fora isso, não devem trabalhar. O curioso, como o senhor disse, a situação está difícil, a pessoa fala, olha, eu tenho um quartinho no fundo de casa, eu vou comprar uma máquina e começar a fazer procedimento, ou vou comprar um lavatório, vou lavar a cabeça, o cabelo, comprar meia dúzia de tesoura e vou resolver. Isso também não pode mais. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, justamente pelo que nós comentamos já anteriormente. Porque o profissional que ele é habilitado, ele consegue reverter qualquer situação que possa acontecer no meio do procedimento, né? Então, o cliente ele deve sim procurar uma clínica que seja credenciada, que tenha um alvará de funcionamento, isso é muito importante dizer, né? Que tem que ter o alvará de funcionamento, né? Pela vigilância sanitária. Isso tem que estar exposto de forma clara. Tem que estar exposto, sim, tem que estar exposto ao alvará, tem que estar exposto à formação. O diploma. Especialização desse esteticista. Então, ele é um esteticista que ele trabalha com que áreas da estética? A área capilar, a área corporal, a área facial,
procurar saber também ter referências, né? Eu acho que referências, elas são bastante importantes na hora da escolha de um profissional, né? Porque você já vai com uma garantia e com uma certeza maior. O profissional que ele consegue dar um aparato de esclarecimentos para o cliente é muito importante também. Então, tem muita gente que chega, às vezes, nas clínicas, e o profissional ele já vai atendendo, ele já vai fazendo o procedimento. Então, existem algumas coisas que têm que ser feitas antes, né? Então, você tem que conversar com o paciente, como você me perguntou, quem são os pacientes que podem passar pelos procedimentos. Então, para isso, existe uma ficha de anamnese, né, uma avaliação prévia que nós fazemos. Então, a gente investiga todo o estado de saúde do cliente, né, para que nós, mesmo com aparelhos, nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Agora, quando a gente está falando de paciente, precisa acabar também com aquele sigma de que clínica de estética é para mulheres. Hoje os homens estão cada vez mais procurando, e independente de idade, né? A gente percebe que desde adolescente até homens mais velhos estão fazendo aí tratamento capilar, estão fazendo limpeza de pele, estão fazendo algumas cirurgias estéticas, como a gente falou, do nariz, de boca, orelha, e fazem questão de depilação. Enfim, é um mercado que o homem está quebrando esse paradigma de que o homem não frequenta esse tipo de lugar, né? Que tem gente aqui que eu conheço, né, da técnica aqui, que toma ainda banho com sabão de coco, né, e só, e lava a cabeça também com sabão de pedra, né, porque só é macho, né, não tem mais essa, né? Não, isso não existe mais. Isso já é um paradigma aí que já foi quebrado há bastante tempo. Eu acho que, principalmente a mídia ajuda muito isso, né, ajuda muito nisso. Como eu falei para você, as cirurgias, em torno de 70% são mulheres, mas 30%, então vejam, é um número considerável de homens que procuram pela melhora da estética, né? E pela melhora da autoestima também. Embora a gente saiba aí que, como eu disse, né, a mídia tem um papel importante nisso, mas nós deixamos sempre claro que nós não podemos ser massacrados por essa mídia que busca sempre uma perfeição ou colocar o paciente dentro de um padrão pré-determinado. Mas eu acho que sim, melhora muito. Os homens, eles procuram muito hoje em dia procedimentos de limpeza de pele, né, procedimentos de tratamentos de gordura, né, aplicações de algumas enzimas para melhora da gordura, principalmente abdominal, né, porque algumas vezes a gente sabe que dependendo do tipo de treinamento que essa pessoa faz, por exemplo, com um personal trainer de uma academia, às vezes existe uma demora aí para perder essa gordura. Então, na estética existem alguns procedimentos que a gente consegue talvez acelerar essa queima de gordura, né? E muitos homens procuram isso para definição também, né? Tratamentos capilares, o que você falou, os homens estão procurando muito terapia capilar, porque o homem tem muito problema com alopecia androgenética, o homem ele tem um couro cabeludo muito mais oleoso, então ele procura estar sempre em dia aí, né, mantendo. Visto isso, a gente tem um aumento grande de barbearias, por exemplo, né, que são atendimentos mais especializados aí, tanto na área de cabelo quanto na área de barba mesmo. Então, a gente vê que existe e deve sim, né, ter um aumento maior ainda com relação à procura de homens aí por clínicas de estética. Tá certo. Professor Erisson, estamos chegando ao final do programa. Gostaria que o senhor disponibilizasse o seu e-mail aqui da Uniso para quem acompanhou a nossa entrevista, queira conversar com o senhor, saber mais alguma coisa, saber aonde o senhor atende, conversar com o senhor sobre os assuntos que a gente tratou aqui. Como é que faz para falar com o senhor? Então, pode me contatar através do e-mail. Meu e-mail é ederson.constantino@prof.uniso.br. E pode me enviar qualquer dúvida que vocês tenham, que eu vou estar respondendo todos vocês. E deixar uma mensagem para as pessoas também, né, que tenham essa consciência de que nós temos, a nossa beleza ela é muito importante, como eu disse, mas a nossa saúde é muito mais importante que isso. Então, no procurar um profissional, tome todos os cuidados, né? Procure saber desse profissional, procure saber referências desse profissional para que você possa chegar aí no final de qualquer procedimento com um objetivo 100% obtido, né? Com a realização aí de um sonho
porque a gente costuma dizer que as pessoas, elas acabam às vezes até fazendo algumas economias para fazer determinados procedimentos, né, porque existem alguns traumas com isso. Então a gente tem que pensar bem na hora de fazer um procedimento e para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Tá certo. Obrigado, professor Ederson Constantino, e até a próxima oportunidade. Sucesso no trabalho que o senhor vem realizando. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor. Freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o News Comunidade. Após 25 anos sem um time poderoso de basquete feminino para representar a cidade, Sorocaba agora é a casa da Pro Esporte. Para saber mais sobre a história do time, estamos recebendo o técnico Márcio Antônio da Silva e as jogadoras Arusa Michanski e Letícia Lisboa. Vamos começar pelas meninas aqui, daí a gente conhece um pouco mais também o perfil do técnico. Como de praxe, deixa eu começar pela Arusa, que está ao meu lado. Arusa, vamos já começar pelo seu nome, Arusa com ZH e Michanski. Da onde veio esse nome diferente? Então, o meu nome, ele é russo, porque minha mãe estudou russo quando ela era mais nova. E aí ela achou uma cidade da antiga União Soviética, gostou, daí ela trocou na realidade, porque era com S, tinha umas outras coisas russas, Arusa, né? É uma cidade, isso? Isso, era da antiga União Soviética. E o Michanski é polonês, porque meu avô é polonês, aí ele veio, quando mais novo, para o Brasil, acabou ficando em Curitiba, conheceu minha avó e aí fez a minha família. Muito bem. Você é do Paraná? É, sou de Curitiba. Tá. Nascida e criada lá? Nascida e criada lá. E como é que surgiu Sorocaba e como é que surgiu o time de basquete aqui da cidade para você? Nossa, comecei o basquete com uns 13 anos lá. E aí eu fiz o comecinho, né, a escolinha e tudo mais. Eu vi que tinha facilidade e comecei a pegar seleções da cidade e do estado. E aí, quando eu alcancei a seleção brasileira, eu tive que mudar para São Paulo, porque aqui é a região mais forte do basquete. Então, mudei com 16 anos para São Paulo e viajei o mundo inteiro. E o ano passado, recebi um convite para jogar aqui em Sorocaba, na cidade. Acabei gostando e pretendo ficar por um bom tempo. Muito bem. Você tem quantos anos? Estou com 27. Tá. Você joga em qual posição? Sou armadora. Qual a sua altura? Estou com 1,68. Vamos saber da Letícia agora. Letícia, da onde você é? Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Muito bem. Quantos anos você tem? 26. E como é que surgiu, de repente, o basquete na sua vida e como é que aparece Sorocaba na sua carreira? Eu comecei com 14 anos, fui para um campeonato em Poços de Caldas, aí me chamaram para jogar em Barretos, né? O polo do basquete é em São Paulo, aí eu fui no primeiro dia, falei assim, não vou ficar. Eu morava sozinha com a minha mãe e aquele monte de menina, eu falei assim, eu acho que eu não vou ficar. Aquele medo de sair de casa. Aí no segundo dia acabei gostando e estou aqui até hoje. Muito bem. E como é que surgiu o time de basquete de Sorocaba? Recebi uma proposta do Márcio, aí eu falei, vou jogar liga, né? Aqui em Sorocaba, eles estavam com um projeto, iniciando um projeto com as meninas mais novas e aí eu estou aqui. Muito bem. Você joga em qual posição e qual a sua altura? Eu sou ala pivô e tenho 1,83 m. Márcio Antônio da Silva, que é o técnico do time. Márcio, como é que foi para você a sua graduação? Como é que surgiu o basquete na sua vida profissional também? Você que foi jogador profissional de basquete. Exatamente, joguei basquete por 20 anos da minha vida, joguei aqui em Sorocaba e de Sorocaba fui para outras cidades aí do interior de São Paulo e até mesmo fora do estado. Basquete para mim significa tudo, né? Todas as pessoas que eu conheço, tudo aquilo que eu consegui na minha vida, eu consegui através do basquete. E dentro dessa paixão que se tornou o basquete, e trabalhando sempre com esporte, nós resolvemos aí há uns 3 anos atrás tentar resgatar a tradição que Sorocaba possui no basquete feminino. Nós tivemos grandes equipes
aqui em Sorocaba. E a nossa ideia é resgatar, colocar Sorocaba novamente aí nas grandes conquistas da modalidade. Você fez graduação em Educação Física? Sim, sou professor de Educação Física, professor de basquete, sou bacharel em Direito também. Tudo isso através do basquete, como eu disse. Né? Estudei em Araraquara, estudei em Itu, estudei em Assis, terminei o meu curso aqui em Sorocaba. Então hoje... Quantos anos você tem, Márcio? Eu estou com 45 anos. Você chegou a pegar o auge do basquete em Sorocaba, com o time de Hortência e outras meninas que tanto chamaram a atenção da cidade e levaram a cidade de Sorocaba a um nível internacional de basquete? Sim, acompanhei. Inclusive treinava com elas, né? Porque na época eu era juvenil e nós treinávamos após o treino do feminino, né? Que existia na época Hortência, Antônio Carlos Vendramini, Branca, Marta. Inclusive cheguei a completar os treinos, né? Porque chegava mais cedo para assistir os treinamentos. Quando faltava e tinha uma possibilidade de completar o treinamento, com o maior prazer participava. Foram anos bastante interessantes para o meu crescimento e também para a cidade, né? De uma forma bastante interessante, porque projetou o nome de Sorocaba para o mundo, né? Como você bem disse, Sorocaba foi campeão mundial de basquete. Agora, como é que o que tanto é realmente a qualidade do time e qual é a porcentagem de marketing também indispensável, fundamental para alavancar um time como esse da Hortência? Exato, as coisas, o marketing ele acaba surgindo dos bons resultados, né? E os bons resultados muitas vezes o investimento acompanha, né? Quando você tem um grande investimento, você não tem a certeza de que vai ser campeão, mas você consegue disputar o campeonato de uma forma bastante interessante, brigando pelas primeiras colocações. Isso acaba aumentando a visibilidade da equipe. Então a gente entra num círculo virtuoso onde os objetivos, os títulos estão diretamente ligados ao investimento. Mas isso não é a regra, né? Existem equipes com investimentos menores que fazem boas campanhas e que podem surpreender. Mas a gente tenta buscar o nosso trabalho nesse primeiro momento através disso, né? Trabalhar com meninas comprometidas, profissionais que queiram buscar algo dentro da modalidade, aparecer para o mercado do basquete e realizar aí uma boa campanha. Letícia, você chegou a conhecer, assistiu, ver, já viu, como é que é de repente também ter essa responsabilidade de voltar a montar um time de basquete? Sorocaba, você sendo jogadora do time, e eventualmente alguém fazer algum tipo de comparação, olha, na época da Branca, na época da Hortência, na época do Vendramini, chegou já para vocês, isso incomoda, não incomoda, isso é um estímulo, como é que é? Olha, é gratificante, né, saber você tá num lugar onde já passaram grandes atletas, e isso pra gente é importante. Às vezes surge nossa, você tá aqui onde já foi o polo do basquete, é uma responsabilidade, sabe? Mas a gente tenta levar isso da melhor maneira possível, usar isso de motivação também, porque se elas passaram aqui e viraram grandes jogadoras, por que eu também não posso passar e virar, entendeu? Isso é sempre importante. E para você, Arusa, como é que é também essa responsabilidade? Você chegou a ver jogos antigos pelo YouTube, vídeos, vocês comentam alguns jogos desse pessoal. Como é que é essa responsabilidade de você também de estar dentro nessa mesma história? Eu cheguei a ver alguns pedaços de vídeos, fotos. Chega sempre, você é jogador o quê? Basquete? Nossa, Hortência, teve o Leite Moça, tudo. Então chega essas informações pra gente, mas eu acredito que, igual a Letícia falou, na mesma proporção que vem a responsabilidade, vem a parte gostosa de saber que a gente não está em qualquer lugar, então a gente não pode agir de qualquer forma, tem que jogar o máximo, o melhor sempre, para poder honrar e tudo mais, a história que tem em Sorocaba. Hoje você, a Arusa e a Letícia, vocês moram numa república das meninas, cada uma tem já a sua casa, cada uma tem uma vida independente, casada, solteira, enfim. Como é que é a sua vida fora do time de basquete? Aqui eu estou morando num apartamento que eu divido, inclusive, com a Letícia. Mas, claro, algumas têm já aquisições pessoais
Mas a gente está sempre buscando, então é meio que estamos na metade, vamos dizer assim. A gente não está nem no comecinho e também não está no fim da carreira. Então tem muita coisa que pode vir ainda. Quando que é o fim da carreira, Letícia? Dá para imaginar um atleta, por exemplo, chega no auge de sua carreira profissional, que é a hora que ele tem que já tirar o pé e ele tem que já pensar de repente em ser treinador, trabalhar nos bastidores? Qual é a idade? Você tem ideia? Olha, porque nós jogamos, né, campeonatos com meninas que têm 40 anos aí no basquete. Mas isso vai muito do atleta, né, de como se cuida. Não adianta você jogar até os 37, mas não aguentando, sabe? Fisicamente não estando bem. Eu acredito eu acho que eu consigo ir até uns 35. E você está se preparando já para eventualmente parar? Você já está pensando em uma faculdade? Já está fazendo? Já fez faculdade? Como é que está a sua vida fora do time? Olha, eu comecei, aí depois eu tranquei por ter trocado de time, aí eu não ia bater grade. Você estava fazendo que faculdade? Eu estava fazendo gestão de RH. Mas aí eu tive que trocar de time, aí o outro time não tinha faculdade, aí eu tive que trancar. Aí eu dei uma parada, mas a gente sempre tem que pensar, né, o segundo plano, porque Sorocaba já tem, a Uniso já tem gestão de RH, já tem que vir estudar para cá. Você, Arusa, estudou, fez alguma graduação? Pelo basquete. Fiz, sei lá, tentei umas 3 faculdades, mas o que eu fiz mais tempo, que eu consegui fazer mais tempo, foi de engenharia civil. Só que eu tive que trancar também faz um tempo, porque ficar trocando de time é complicado. Daí não bate grade, daí diminui, por assim vai. Mas pretendemos... Você pretende fazer? Claro, na Uniso ainda. Engenharia civil? Muito bem. Muito bem. Márcio, como é que é de repente montar um time do zero? Como é que você descobre esses talentos? Você começou a frequentar inúmeros jogos, você assistia jogos por alguns canais de TV que transmitem basquete e você ia anotando, você ia ali flertando com os jogadores, de repente o jogador já tem um salário naquele time, já tem uma estrutura, já está numa casa, num apartamento, já está acomodado. Como é que é chegar lá e de repente fazer uma proposta, porque tem que ser desde uma proposta financeira, de interesse, até uma proposta de estrutura, que senão a pessoa não fala, olha, é melhor de repente ficar aqui no time menor, com um salário que já está pingando direitinho, do que me aventurar num projeto ousado, diferente. Como é que foi isso? Exatamente, foi muito difícil. Como você bem colocou, nós começamos do zero. Nós não tínhamos, né, temos toda essa história. Nós vamos até identificar quem é a Pro Esporte hoje. A Pro Esporte é a Associação Desportiva Pro Esporte. Ela existe já há 6 anos. E a maior parte dos nossos trabalhos acontece em parceria com a Prefeitura de Sorocaba. Nós sempre representamos o município de Sorocaba em jogos regionais e jogos abertos. Tem você e tem mais alguns outros técnicos, alguns outros profissionais? Exato. A gente trabalha com vôlei de praia, a gente trabalha com biribol, nós trabalhamos já com ginástica artística, com futebol e sempre com o basquete feminino. Né? Pela minha ligação com o basquete, eu trabalhei muito tempo com o basquete masculino, mas acompanhei o basquete feminino durante todo esse tempo. Então, a gente tem uma série de modalidades que nós trabalhamos. Mas, do ano passado para cá, a Prefeitura resolveu resgatar a equipe de basquete feminino participando do Campeonato Paulista. Então, o nosso projeto começou no Campeonato Paulista do ano passado, do segundo semestre, e a gente está na segunda parte disputando a LBF, a Liga de Basquete Feminino, que é o Campeonato Brasileiro. Como você colocou, é muito difícil iniciar um projeto do zero, porque a atleta que já é contratada por uma equipe mais tradicional, com mais tempo de projeto, ela pensa 2 vezes para vir para cá. Ela quer saber como que as coisas acontecem. E agora, eu acredito que depois desse 1 ano de trabalho, as meninas mais experientes, conversando com as outras atletas, e elas sabendo que a equipe não é apenas uma equipe de aventureiros que surgiu e desapareceu, uma equipe que quer continuar por um bom tempo o trabalho, eu acho que a gente vai conseguir contratar mais atletas, né? Essas meninas vão passar a acreditar no nosso projeto. Mas foi muito difícil, a gente participávamos de jogos regionais, jogos abertos, que é um nível inferior, né, de competição, mas a partir daí a gente vai conversando com o pessoal que trabalha no meio, com as meninas, elas próprias vão se comunicando, vão se convidando,
E a gente começou mesmo do zero e agora que a gente está aparecendo novamente no cenário. E você está montando já tem montado, já está funcionando um time de base, de repente, para você ter aí um elenco que venha eventualmente fortalecer, venha agregar nas meninas que já são profissionais? Exato, a gente trabalhou com algumas meninas da cidade durante 3 anos. Elas eram a base para jogos regionais e jogos abertos e nós complementávamos na época da competição, nós trazíamos 2 ou 3 de fora. Essas meninas elas foram crescendo, chegando numa época onde elas tiveram que decidir se elas trabalhavam, se elas estudavam. Como a nossa estrutura ainda não oferece uma bolsa de estudo ou um valor, uma ajuda de custo interessante, algumas meninas acabaram parando para trabalhar ou para estudar. Mas também nessa esteira nós temos um grupo de meninas de 15, 16 anos que são aí a nova safra que a gente pretende também trabalhar aí por mais uns 3 anos e no futuro ser aí, essas meninas fazerem parte da equipe adulta. Agora, Letícia, como é que é a rotina de uma atleta profissional no time do basquete Sorocaba? Acorda às 10 da manhã, aí fica lá de bobeira até meio-dia, almoça, né? Já tem empregado em casa, não precisa fazer nada, aí quando vai às 2 horas vai para o ginásio, treina até às 3, às 3 volta para casa, fica na piscina, como é que é essa rotina? Nós treinamos 2 períodos, né? Segunda, quarta e sexta, de manhã das 8 às 11 horas praticamente, aí à tarde tem academia, 3 horas até 3h30, até 4 horas, aí das 4 às 6 horas tem treino de quadra com o Márcio, e isso todos os dias, de segunda a sábado. Só sábado que a gente não tem academia, às vezes. Às vezes. À noite o Márcio deixa livre ou não? À noite? Às vezes ele deixa também, às vezes não. Às vezes também não? Não. Bom, mas independente disso, também tem que cuidar do apartamento, tem que botar ordem em casa, tem que fazer comércio no mercado, é isso? Sim, aos sábados tem aquela faxina. Tá. E a alimentação, como é que vocês fazem, Letícia? Vocês têm alguém que vocês só comem juntas para ter uma alimentação mais balanceada? Ou de repente vocês têm que se virar, você e a Arusa que moram juntas se dividem para fazer as refeições, café da manhã, jantar, como é que é? Então, nós temos um patrocinador que é no hotel e Sorocaba, e aí eles... Qual que é o patrocinador? Pode falar. O Sorocaba Parque... Sorocaba Parque Hotel. Isso, tá. É ele. Ele patrocina a gente, então eles dão a comida do almoço e do jantar, e aí... Lá no hotel mesmo? Às vezes, mas geralmente vem a comida direto em casa, por causa do deslocamento, a logística inteira. E aí o Márcio ainda que leva pra gente. Mas de final de semana, às vezes, quer fazer alguma coisa, somos nós. E café da manhã... Café da manhã da mãe de vocês. A gente vai lá, faz compra, divide. Agora, Márcio, como é que é de repente ter... Quantos times hoje tem no basquete? Desculpe, quantas meninas tem no time de basquete hoje? Entre as que são as efetivas, que são Uma equipe de basquete é formada por 12 atletas. 12 atletas. 12 atletas. Tá, você que trabalhou já com os meninos, qual a diferença de relacionamento com as meninas? O que é mais fácil? Olha, eu acredito que são seres humanos. Os seres humanos, eles são muito elas parecidos. Estão rindo, São muito parecidos os seres humanos. Quando trabalham em conjunto, trabalham em grupo, são muito parecidos. A gente tem alguns tabus aí, a mulher, a época da menstruação, que é um período que talvez... A TPM da vida. A TPM, exato, né? Coisa que o masculino não possui. Mas a convivência, ela é muito parecida. E eu acredito que as meninas, elas são muito mais disciplinadas, né? Principalmente pelos atributos físicos, né? O masculino, ele consegue improvisar porque ele sabe que ele salta mais, ele corre mais, ou talvez seja mais alto. As meninas, elas têm que ser um pouco mais disciplinadas e seguirem à risca aquilo que está sendo proposto para que a gente obtenha o resultado, né? Então, o masculino se dá ao luxo de improvisar. O feminino tem que ser um pouco mais disciplinado. Agora, a questão do dia a dia, a convivência, eu acho que não tem muita diferença, não. É isso mesmo, Letícia? O Márcio tem que ser chefe, ele tem que ser pai, ele tem que ser amigo. Como é que é esse relacionamento com o Márcio no dia a dia? Há quanto tempo já que você conhece o Márcio? O Márcio eu conheço há pouco tempo, né? Agora que eu cheguei para jogar a liga. Você chegou quando? Eu cheguei há 3 meses atrás. Tá.
O Márcio é uma pessoa extraordinária, né? Eu gosto, ele fala mesmo que ele acaba sendo diretor, amigo, técnico. Às vezes a gente brinca com ele que ele tem que chegar no treino porque ele é mais do que um técnico, ele é um atleta, ele tem que estar lá, às vezes, completando o treino com a gente, mas é uma pessoa que eu gostei de ter conhecido e espero trabalhar bastante tempo. E você, Arusa, como é que é esse relacionamento com o Márcio aí? Conheço o Márcio há quanto tempo já? Vai fazer um ano. E desde cara a gente se identificou em muitas coisas, porque quando ele jogou ele também foi da mesma posição que eu. E da maneira que eu penso muita coisa, ele também pensa. Então a gente tem uma troca muito, muito boa e isso está me ajudando tanto dentro de quadra quanto fora. E é o que a Letícia falou, ele é uma pessoa incrível, eu admiro ele muito por vários motivos. Então a gente se dá muito bem. Muito bem. Com relação à altura, Letícia, hoje que, de repente, tu imagina que uma altura da Letícia, mais de 1,86 m, né, Letícia, que você tem? 83, você tem 1,68 m. Isso. Tá? Então, como é que é, de repente, essa altura sua dentro de uma estrutura de um time de basquete? Qual é a sua responsabilidade ali no jogo? Então, todo mundo vê e fala, nossa, você é pequena para jogar e tudo mais. Eu não consigo me achar tão pequena assim. Aí eu compenso, claro, na minha altura eu compenso velocidade e como eu sou armadora eu tenho que estar pensando o tempo todo. Então eu que penso na jogada, eu que falo o que tem que fazer, eu tenho que ficar pensando o tempo todo. Então vamos dizer que eu sou o cérebro, assim. Eu uso mais a minha parte da inteligência ali na hora, percepção e velocidade. Tá, agora você, Letícia, uma vez que a Arusa passa a bola para você, sua responsabilidade é executar. Fazer cesta. Exatamente. Tá, então você tem que estar num olho dela, um outro olho que tem que estar acompanhando ali o adversário. Sim, exatamente. É sempre esperando as boas atuações da Aru para senão pra gente, para tudo fluir, finalizar. Né? Exatamente. Hoje, Márcio, como é que está a estrutura dentro do Estado de São Paulo? Quais são as outras cidades, de repente, que a gente tem como referência num bom time de basquete, ou que renovou, que começou de novo, ou que tem mantido uma tradição? Piracicaba era também um celeiro de atletas. Como é que é? Hoje, dentro das 10 equipes que o campeonato possui, o Campeonato Brasileiro, nós temos 6 de São Paulo, né? Nós temos Campinas, que é o atual campeão brasileiro. Nós temos Santo André, que é uma equipe bastante tradicional, que é o atual campeão paulista. Nós temos Araraquara, com uma parceria com o SESI, que até então não existia a equipe de Araraquara e surgiu no Paulista do ano passado. Temos Sorocaba, que voltou agora. Temos a equipe de Itu. E nós temos a equipe de São Bernardo, que é uma equipe jovem, também uma proposta bastante parecida com a nossa, de trabalhar com garotas jovens. Então nós temos 6 equipes no estado de São Paulo. Fora de São Paulo nós temos Blumenau, São Luís do Maranhão, Recife e Rio de Janeiro, que também retornou nesse ano à competição. Em São Paulo, muitas equipes que eram referência, que foram tradicionais, pararam as atividades. Ourinhos, que foi considerada a capital do basquete feminino durante um período, parou. Piracicaba parou. Americana migrou para Campinas, né? Então, tem várias cidades que fazem muita falta para a nossa modalidade. A gente pensa que quanto mais equipes, muito melhor para o campeonato, melhor para as meninas que querem mostrar, que querem entrar para o mercado de trabalho. Mas é um processo, né? Tudo começa na base, a formação de atletas também se enfraqueceu e isso acaba refletindo nas equipes adultas. Mas no último Paulista foram 8 equipes, eu acho que é um número aceitável para o Campeonato Paulista. Agora, de repente, com tão pouco time, como é que são divididos os campeonatos? Vocês têm campeonatos estaduais, campeonatos regionais, campeonatos federais, ou de repente o time de basquete profissional tem que se virar também, como você falou, e participar de jogos regionais, tá? Para poder ter dinâmica, né? ter fluxo, senão acaba ficando ali só no treino. Exatamente. Os jogos regionais e jogos abertos são competições disputadas entre cidades. Então, as prefeituras se interessam muito por essas competições e mantêm as equipes para essas competições. Tanto um paulista como um brasileiro é um complemento dentro desse calendário, mas isso demanda também um investimento maior, porque são viagens, taxas de arbitragem, tudo isso, as jogadoras, né, a moradia, a alimentação, a ajuda do salário delas, tudo isso aumenta
faz com que a receita da equipe tenha que ser muito maior. Então, não são todos que conseguem, né, atender essas necessidades. Então, os jogos regionais e jogos abertos acabam complementando o nosso calendário para que a gente tenha competições o ano todo. Muito bem. E qual é a importância hoje? De repente, a Uniso está entrando com vocês em alguns apoios, o curso de jornalismo começa a acompanhar, a fotografar, a filmar, a fazer uma assessoria de comunicação para vocês. Outros cursos da Uniso vocês já vêm negociando. Qual é a importância da Universidade de Sorocaba hoje, estando mais próximo? Muito importante. Eu acho que o estudo, como a Letícia colocou, é importante que o atleta jogue e leve o estudo paralelamente a essa vida de atleta, né? Um dia a vida útil a carreira do atleta se encerra e daí ele começa uma segunda etapa, ele precisa estudar. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura de se levar o esporte juntamente com o estudo, né? E a gente, dentro dessa parceria que a gente visa concretizar com a Uniso, já conversamos com o curso de Educação Física, Jornalismo, Nutrição, futuramente Psicologia, para que a equipe sirva de material de estudo para os alunos, né, para que eles vejam muitas coisas na prática e que as atletas no futuro façam parte do dia a dia da faculdade, estudem aqui, convivam com os alunos. Eu acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo. Nosso objetivo já para o segundo semestre é que a gente já coloque algumas atletas já estudando na faculdade, vivenciando, né, esse meio acadêmico, meio universitário, que vai colaborar muito para o crescimento delas dentro da quadra, né? Então, acho que vai ser uma troca bastante positiva. Muito bem, Márcio, quem quiser conversar com você sobre um eventual apoio, quer conversar com você sobre o time, quer saber como fazer para fazer parte do elenco, como é que faz para entrar em contato? Tem um WhatsApp, um telefone, um e-mail, como é que é mais fácil? A gente pode conversar através das redes sociais, né, através da nossa página no Facebook, nosso Instagram. Que é a ProEsport, é isso? ProEsport.sorocaba, exatamente, /Sorocaba. Né, no Instagram é ProEsport, _, ProEsport. E a gente agora a gente tem também o telefone, né? Se alguém por acaso tiver interesse em conversar, é só procurar pela Uniso aqui. Acho que o pessoal aqui também pode direcionar para uma conversa. Ok. Vamos falar também com a Letícia. Letícia, quem se inspirou em você, quer jogar como você, já viu você jogando, quer saber como é que é entrar nessa área do basquete, como é que faz para bater um papo com você? Você tem um Insta, tem um Face, tem um WhatsApp, como é que você pode fornecer de contato? Tem o Facebook, que é Lê Lisboa, e o Instagram, que é Lê10 Lisboa também. Pode entrar em contato aí que a gente troca ideias sobre o basquete. Tá, joia. E você, Arusa, como é que faz para falar com você? Também no Facebook tá Aru Michaski. Vai ser um pouco difícil, né? Vamos soletrar o Michaski, Aru. M-I-C-H-A-S-K-I. E no Insta também é Arusa, com Z-H e Michaski. Muito bem. Parabéns, então, para vocês, meninas, sucesso, Márcio também sucesso. A gente espera ter mais ainda a oportunidade de conversar aí, mostrar os troféus, os prêmios, enfim, as grandes conquistas do time de basquete feminino Sorocaba, que chegue, pelo menos, aí a um bom tom, como foi o time de lá atrás, que a gente teve essa expectativa, esse show que foi o time de basquete da Hortência. Tá? Sucesso para vocês. Obrigada. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o nosso Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever este e outros programas, visite o nosso canal no YouTube e a TV Uniso, ou também pela nossa rádio online, radiouniso.com. Até o próximo programa. Até lá!